Boa noite, hoje é dia 25 de maio, vamos para o nosso devocional da noite, em que eu leio Manhã e Noite de Charles Spurgeon. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor traga para essa live todos que precisam ouvir essa reflexão sobre a sua palavra, que se encontra em Lucas, capítulo 24, versículos 33 ao 35. Espírito Santo, se for necessário que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para esse devocional. Agradeço por estar conosco nessa noite. Amém, amém, amém. Então vamos começando lendo a introdução da Bíblia Spurgeon do Evangelho segundo Lucas, autor e período da escrita. O último dos três evangelhos sinóticos não traz nenhuma indicação direta ao seu autor. Todavia, o nome do destinatário é mencionado logo nisso. É um homem rico e próspero chamado Teófilo. O livro de Atos dos Apóstolos também é dedicado a esse mesmo Teófilo. Ambos os livros da Bíblia já foram atribuídos a Lucas no século II. Lucas, o médico amado, não era apóstolo e provavelmente também não era judeu. Lucas foi um fiel companheiro e colaborador do apóstolo Paulo por anos. A princípio, Lucas acompanhou Paulo durante sua segunda jornada de Trode a Filipos e durante a terceira jornada de Filipos a Jerusalém. Finalmente, Lucas acompanhou Paulo quando este era prisioneiro a Roma. Lá ele estava em companhia do apóstolo quando ele escreveu a carta aos Colossenses e a Filemão. E por fim, ele foi o único a permanecer com o apóstolo quando escreveu a sua segunda carta a Timóteo. Com base nessa estreita relação entre Lucas e Paulo, o pensamento que já havia sido mencionado no século II, que Paulo estava sugerindo o Evangelho de Lucas ao mencionar repetidamente a expressão meu Evangelho. No entanto, essa opinião não é sustentável. O Evangelho de Lucas e os escritos do apóstolo Paulo têm o mesmo caráter universal, sendo direcionados não apenas aos judeus, mas todos no mundo inteiro. Não encontramos nada da vocação especial de Paulo no Evangelho de Lucas, nem da posição do crente em Cristo ou do ministério sobre Cristo e sua igreja, que foi especialmente revelado a Paulo. Sendo um médico, Lucas teve uma educação superior que se manifesta a partir da apresentação e estilo do seu trabalho. Ele não era uma testemunha ocular dos fatos que descreveu e, portanto, examinou minuciosamente relatos das testemunhas oculares. Se Lucas conhecia ou não o Evangelho de Marcos, ou se usava ou não outras fontes conhecidas apenas por ele, são todas especulações. De fato, o Evangelho de Lucas contém mais de um terço do material que os outros escritos do Evangelho não mencionam. Isso se aplica especialmente aos capítulos introdutórios e à jornada do Senhor Jesus a Jerusalém. Nos versículos introdutórios do capítulo 1, versículo 1 ao 4, vemos de forma muito clara a unidade entre o motivo do escritor e a inspiração divina. O que Lucas aprendeu das testemunhas oculares, ele escreveu sobre inspiração do Espírito Santo. O Evangelho de Lucas provavelmente foi escrito durante os anos 55 a 60 depois de Cristo. Muitos cientistas supõem que Lucas o escreveu durante os 2 anos de prisão do apóstolo Paulo em Cesareia. Assunto e propósito dos escritos. Lucas provavelmente foi o único não-judeu chamado por Deus para escrever na Bíblia. O Evangelho, com seu nome, é o mais longo de todos. Se incluirmos os Atos dos Apóstolos, Lucas escreveu a maior parte do Novo Testamento após o apóstolo Paulo. Uma característica especial do Evangelho de Lucas e dos Atos dos Apóstolos é a validade geral do Evangelho da Salvação para todos os homens no mundo inteiro. Conforme os 12 são enviados em Lucas 9, a restrição mencionada por Mateus não é citada aqui. Em Mateus, os discípulos deveriam ir para apenas as ovelhas perdidas da casa de Israel. O envio dos 70 é relatado apenas por Lucas. Mais do que qualquer outro evangelista, Lucas menciona o cuidado do Senhor Jesus por grupos especiais de pessoas e indivíduos. Os desprezados, os samaritanos, as mulheres e crianças. Lucas menciona mais de 10 mulheres que não são mencionadas em nenhum outro lugar. A universalidade do serviço de Cristo é mais aparente no versículo-chave em Lucas, capítulo 19, versículo 10. Porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. As palavras salvador e salvação e salvar são mencionadas com especial frequência em Lucas. Não obstante, o assunto principal da apresentação de Lucas é a pessoa do Senhor Jesus como Filho do Homem, o homem verdadeiro e perfeito que viveu como único justo entre os injustos e sofreu a morte por eles na cruz. É por isso que o Lucas descreve em grandes detalhes a encarnação do Filho de Deus, seu nascimento, infância, sua obediência a Maria e José e seu crescimento em todos os aspectos. Em sua genealogia do Senhor Jesus, Lucas remonta a Adão, o primeiro homem. Essa genealogia de Maria
Em nenhum outro evangelho encontramos o Senhor Jesus em oração e falando sobre oração com a mesma frequência que nesse evangelho. Dessa maneira, é expresso a perfeita dependência de Deus e Pai. A intenção do Espírito Santo nesse evangelho é resumida nas palavras do centurião debaixo da cruz. Certamente era um homem justo. Peculiaridades. Alegria. A palavra alegria é mencionada com mais frequência em Lucas de maneira semelhante em João do que nos outros livros, nos outros evangelhos. Isso enfatiza que o evangelho é uma notícia boa ou alegre. É especialmente bonito ver que o evangelho começa e termina com essa alegria. Visão geral do conteúdo, a gente vai ler sobre o capítulo 24. Conclusão, a ressurreição e ascensão do Filho do Homem. Capítulo 24, versículo 1 ao 53, ressurreição, os discípulos indo ao caminho de Emaús, Jesus, os 11 apóstolos e sua ascensão. E esse é a introdução do Evangelho de Lucas, da Bíblia Spurgeon. Agora vamos ler o nosso devocional da noite. Quando os dois discípulos chegaram a Emaús, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Então os dois contaram o que lhe aconteceram no caminho e como fora por eles reconhecido. Lucas capítulo 24, versículo 33 ao 34. Quando os dois discípulos chegaram a Emaús, estavam se revigorando com o alimento da noite. O misterioso estranho que os havia encantado tanto na entrada, pegou o pão, partiu, fez reconhecer por eles e em seguida desapareceu de suas vistas. Eles os convenceram a ficar porque o dia havia sido muito cansativo, mas agora, embora fosse muito mais tarde, seu amor era uma lâmpada para os seus pés. Sim, asas também. Eles esqueceram a escuridão. O cansaço fora todo embora e imediatamente voltaram os 11 quilômetros para contar a alegria notícia do Senhor ressuscitado que havia aparecido a eles no caminho. Eles encontraram cristãos em Jerusalém e foram recebidos por uma explosão de boas notícias antes que pudessem contar sua própria história. Os primeiros cristãos estavam todos ansiosos para falar da ressurreição de Cristo e para proclamar o que sabiam sobre o Senhor. Eles compartilharam suas experiências. Essa noite, que o exemplo deles nos impressione profundamente. Nós também temos que ostentar nosso testemunho sobre Jesus. O relato de João sobre o sepulcro precisou ser completamente completado por Pedro e Maria. Por falar ainda algo a mais, reunidos esses testemunhos, temos um relato completo do que nada pode faltar. Cada um de nós temos talentos peculiares e manifestações especiais, mas o objeto que Deus tem em mente é aperfeiçoar todo o corpo de Cristo. Precisamos, portanto, trazer nossas posses espirituais e colocá-los aos pés dos apóstolos e compartilhar com todos o que Deus tem nos dado. Não guarde nenhuma parte dessa verdade preciosa, mas fale o que sabe e testemunhe sobre o que tenha visto. Não deixe que a labuta ou escuridão ou a possível incredulidade de seus amigos pesem na balança. Levante e siga marchando para o lugar de dever, e lá conte para as grandes coisas que Deus tem mostrado à sua alma. E esse é o nosso devocional da noite. Amanhã nós voltamos com a programação normal, devocional da manhã, lá no Instagram, e o devocional da noite aqui no TikTok. Então tenha um bom resto de segunda-feira, um bom início de semana, que Deus te abençoe. Amém.